Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, o tradicional programa do canal, hoje para falar do desempenho do São Paulo. Desempenho do São Paulo com o Fernando Diniz. A gente vai trazer um pouco de contexto, as contusões, a pandemia, enfim, todas as coisas que passam pelo São Paulo, porque a gente vê que muitas discussões acabam contaminadas, olha que coisa curiosa, pelo resultado do dia. E nem sempre o resultado do dia proporciona uma leitura correta do trabalho como um todo. Né? Muitas vezes um jogo que São Paulo joga bem, toma uma goleada, como foi contra o Atlético Mineiro, outras vezes o São Paulo não joga bem e conquista a vitória, como foi contra o Fortaleza. A gente vai explicar um pouquinho disso, e antes de passar a palavra para o Gabriel Pericini, eu sei que muita gente vai falar assim, muitas coisas que a gente vai falar, mas isso não é só com São Paulo. Por exemplo, pós-pandemia não é só com São Paulo. Então, antes de passar a palavra, eu já vou começar com o questionamento. Quem está jogando bem neste pós-pandemia? Que clube no Brasil está jogando no seu potencial? Né, que time está realmente com um futebol vistoso ou com um futebol que está mostrando a superioridade que os seus elencos apontam, né? O caso aí de Inter, de Flamengo, todos esses times que eu citei, Palmeiras, todos eles sofrendo bastante nesse começo, tanto quanto São Paulo. Prova disso que o clube, apesar de todo este rumor, desse burburinho, está brigando lá em cima e não lá embaixo, ao contrário do que muitos achavam. Então, agora sim, Gabriel, o que você está vendo desse São Paulo do Fernando Diniz? Para responder rapidamente, né, a gente elencou aqui algumas coisinhas para falar rapidinho nesse contextualizando, mas para responder essa primeira indagação, assim, se você acompanhar os jogos de qualquer time do Brasil, desde a volta da pandemia, tá? Você vai ver que não há regularidade em nenhum deles, e que não há grandes atuações, independentemente do estilo de qualquer treinador. Tem vários treinadores no Brasil, vários estilos, vários times, vários elencos, e ninguém consegue jogar bem 2, 3 jogos seguidos, ninguém consegue amassar um time no primeiro tempo e fazer a mesma coisa no segundo, ou vice-versa. No caso, às vezes você vai deixar de jogar bem no primeiro para jogar bem no segundo, enfim, isso não é apenas com o São Paulo. Então tá tudo bem? Não está tudo bem. A gente vai falar disso, é algo que eu quero trazer para exemplificar que o São Paulo simplesmente não está tão ruim quanto algumas pessoas querem apontar ou fazer valer na base do grito ou de qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, teve, eu não lembro o vídeo que foi exatamente, mas acho que foi contra o Fluminense, não lembro, que o pessoal ficou falando, não, vocês explicaram muita coisa do que a galera está falando. É importante a gente entender o que a massa, de uma maneira geral, está falando, porque primeiro que é o que importa, é o que vai gerar o debate em qualquer lugar. Quando você tem algo que muitas e muitas e muitas pessoas estão falando dentro de uma torcida. Segundo, que é algo que vai muitas vezes pautar o clube ou pautar a imprensa em relação ao clube. Se tiver uma pressão muito grande, às vezes, por exemplo, pelo Hernanes, vai ter a pergunta na coletiva pro Diniz, por que o Hernanes não joga? Mas por que não tá jogando? De novo não jogou? Como assim? Então é importante a gente trazer todos esses cenários. Eu queria exemplificar o momento do São Paulo com um lance que aconteceu em 3 jogos completamente diferentes, todos eles depois da pandemia. Um jogo contra o Guarani, com um time totalmente reserva, um jogo contra o Fortaleza, quando o São Paulo já perdeu pro Mirassol e só tinha até então feito uma alteração em relação ao time que perdeu pro Mirassol, e o jogo contra o mais recente, contra o Red Bull Bragantino, aí já com várias mudanças, já com nova dupla de zaga, sem Pablo, Daniel Alves estava fora, Juan Fran estava jogando, mas já perdeu a titularidade, que é o seguinte lance, contra o Guarani, o Brenner vem buscar a bola do Thiago Volpi no tiro de meta, sai jogando, o São Paulo cria uma grande chance com o Brenner busca o jogo, solta a bola, progride, recebe, solta a bola mais um pouco, progride, e ele vem de trás e ninguém acompanha, e o São Paulo quase faz um gol contra o Guarani assim. Contra o Fortaleza, o Pablo volta até a linha de fundo, recupera uma bola, sai jogando, vem progredindo o Pablo, um centroavante que vem desde trás, dificulta um pouco a marcação, quebra a marcação, porque não é normal, ninguém se planeja para marcar o centroavante que está quase na sua própria área, vem com essa liberdade, deixa a bola para o Reinaldo cruza, Daniel Alves segundo pau, gol do São Paulo. E outro tiro de meta, agora dessa vez o Luciano contra o Bragantino vem buscar o jogo, sai tocando, progride, São Paulo cria a oportunidade, gol que foi anulado pelo impedimento do Brenner. Então assim, você goste ou não, porque você gosta ou não, São Paulo tem um estilo.
Então não é verdade, o São Paulo não tem padrão, o São Paulo não sei o quê. Não é verdade. O time nem sempre vai jogar bem, é óbvio que não. E o time muitas vezes não vai conseguir aplicar todas as ideias num só jogo. Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, o São Paulo precisava do resultado, o São Paulo tentou agredir mais o Bragantino. Contra o Fluminense, quando o São Paulo vira o jogo, o São Paulo oferece a bola para o Fluminense porque é um defeito do Fluminense. E num calendário em que você é massacrado, isso todos, mas o São Paulo, por exemplo, nem sequer tem uma previsão de quando vai deixar de jogar por mais de 5 dias. Não tem essa previsão, não se sabe ainda quando isso vai acontecer. Além do elenco extremamente reduzido. Você perde jogadores ainda importantes por contusão e tudo mais, e é óbvio que os jogadores vão cair fisicamente, isso vai afetar o desempenho. A gente já falou isso aqui algumas vezes, trouxe entrevistas com especialistas sobre isso. Então, eu até me perdi aqui que eu estava lendo aqui. Você estava falando das 3 jogadas que o São Paulo produziu. Sim. De um estilo do técnico que muita gente pode não gostar. Exato, mas porque se você perguntar, entender, né? Se você perguntar para mim, São Paulo vai ganhar todos os jogos. Eu já estava indo aqui porque vai ter uma associação muito próxima disso. Se você falar para mim que São Paulo vai ganhar todos os jogos do jeito que eu quiser, você quer que ganhe com o estilo do Fernando Diniz? Não é o que eu mais gosto. Não é. Eu preferi outro estilo de jogo. Você pode preferir outro. Só que a minha preferência pessoal não pode afetar a minha avaliação se o negócio está bom ou ruim. Eu tenho que entender o que o técnico se propõe para fazer isso. Então, quando o Diniz troca a dupla de zaga e vem com Léo e Diego, e a gente falava aqui que a gente tinha que entender qual era a proposta disso, para poder cobrar isso, porque senão ganha, tá bom, perde, tá ruim, mostra que o São Paulo segue tentando manter esse estilo de jogo dos 3 exemplos que eu dei. E vem melhorando nesse ponto. Então tá tudo ótimo, então o estilo de jogo tá 100%. Não, São Paulo tem que ser mais objetivo algumas vezes, sim, tem que melhorar a pressão na saída de bola do time adversário, sim, melhorar a recomposição defensiva, sim, tem coisas a melhorar, é óbvio que tem, a gente poderia aqui falar várias coisas que tem para melhorar e várias coisas estão funcionando, só que não é verdade quando a gente diz que o time não sabe o que fazer com a bola, ou que o São Paulo não tem um padrão de jogo. O São Paulo segue sendo, dentro desse estilo de saída de jogo, de trocar dupla de zaga, de ter Tietê e Daniel Alves um pouco mais recuado, o Igor ou o Sara jogando para fazer essa saída de bola também com o meio campista. O São Paulo tem um estilo e é um dos times que mais cria no campeonato a partir disso. É um dos times que mais finaliza a partir disso. Então o estilo está lá, goste ou não desse tipo de estilo. E aí quando a gente fala de calendário, quando a gente fala de rodar elenco, quando a gente fala do quanto uma pressão pode afetar todo um trabalho, a gente tem no Flamengo, para pegar um exemplo, do melhor elenco do Brasil, a gente tem o Flamengo que começou a criar um barulhinho, não, porque um ali não jogou, o outro não jogou, o treinador, o Domenech, virou e falou, cara, muito simples, a sequência de jogos é absurda, eu tenho uma Libertadores, eu vou jogar na altitude de Quito, por sinal, eu vou jogar lá na altitude, já me foi comunicado o que acontece quando tem na altitude, não é que ele foi comunicado pelo Twitter, não, o médico chegou para ele com um estudo e falou, altitude é complicado, o jogador cansa mais, exige mais fisicamente do atleta, você está jogando quarta e domingo, ele falou, eu vou rodar, cara, eu não tenho como, eu preciso ter o meu coletivo bem, porque quando você vai jogar um jogo de intensidade, você precisa que os jogadores estejam fisicamente bem, né, então quando a gente diz que o jogador está cansado, não é que ele não consegue sair da cama, que ele, nossa, eu não consigo levantar, não é isso, estar cansado para exercer a atividade que ele se propõe. E aí o técnico do Flamengo falou, eu vou revezar porque eu tenho um jogo na altitude, o São Paulo não vai. Antes da gente fazer pouco antes da gente fazer o vídeo, já está confirmado que o time é titular amanhã contra o Santos. Vamos para o 10º jogo, quarta e domingo. São Paulo não tem pausa. E aí vai jogar contra o Santos e vai para o River Plate, vai para o River Plate, vai para a altitude. E perdendo jogadores importantes. Né? Assim, o São Paulo está perdendo jogadores importantes e tem jogadores que, se perder, o São Paulo não tem nenhum substituto à altura. Quer dizer, nenhum substituto está necessariamente na altura, porque é muito difícil um time que tem um elenco para perder os principais jogadores no mundo. Né? O Barcelona tem o Messi, não tem um substituto do Messi que joga o que o Messi joga, ou do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Daniel Alves. Mas o São Paulo perdeu já, né? O Daniel Alves, o Lisieiro, que só volta o ano que vem, o Pablo, que não estará nesses jogos e que era o principal atacante que estava ali crescendo, que estava fazendo. E se parar para pensar, Daniel Alves e Pablo são 2 jogadores importantíssimos. O Hernanes não está 100% e jogar quarta e domingo não vai ajudá-lo,
a chegar nesse nível. Em alguns casos até foi necessário, mesmo ele tendo entrado no último jogo, porque o Gabriel Sara não estava conseguindo com a bola no pé manter. Na verdade, assim, o Gabriel Sara é um jogador muito disciplinado taticamente. O Fernando Diniz gosta dele porque é um cara que ajuda na recomposição, tudo, mas é um cara que erra muito com a bola no pé. Erra muito acima da média. Não sei se vai se tornar um bom jogador. Tem poucos jogos para ser condenado do jeito que está, mas quando o Hernanes entrou no lugar dele, o time não melhorou. E não o Diniz não colocou o Hernanes para dar uma lição em ninguém, não colocou o Hernanes para, tá vendo? Nossa, como teve essa. Não. Ele entrou para tentar ganhar o jogo, para tentar fazer o time se movimentar. Até acho que era uma troca natural. Penso que se o São Paulo tivesse conquistado um resultado melhor contra o Red Bull Bragantino, talvez o Hernanes nem tivesse entrado nessa partida. O que o Fernando Diniz estava tentando era o resultado, que é o que ele está fazendo todo o jogo, porque ele sofre uma pressão. Por exemplo, a gente está gravando aqui o vídeo, Thiago Nunes caiu do Corinthians. Pelo conjunto da obra, por ter perdido do Palmeiras ontem, o que resultou no trabalho do Thiago Nunes. Não estava engrenando o trabalho do Thiago Nunes, mas era um trabalho. Essa é a realidade de qualquer treinador, não só treinadores do São Paulo. Mano, provavelmente você não está vendo, a sua câmera parou, tá? Então isso costuma durar uns 5 segundos, aí daqui a pouco você volta, eu te aviso quando você voltar aí. Então, E aí você... Voltou, vai na frente. O certo entrou, né? Quando você falou isso, ficou preto. Mas o que saiu da minha fala, né? Do Thiago Nunes saiu? Saiu. Você falou que todos os times do Brasil têm esse... Corre isso. Então, assim, o Fernando Diniz está tentando resultados com os clubes e talvez isso faça ele tomar uma decisão de vou colocar todos os titulares. E muita gente vai falar, mas do jogo do São Paulo, do São Paulo contra o Santos, para o jogo do São Paulo contra o River Plate, tem aí, né? Alguns 5 dias, é o máximo. O máximo que o São Paulo tem. Só que, de novo, o jogo contra o River, volto a repetir, é simplesmente o jogo mais importante do ano, porque o São Paulo não pode perder pontos. O São Paulo precisa passar essa fase de grupos de Libertadores, precisa se classificar para o mata-mata, precisa se ajustar até para receber alguns reforços, porque contra o River não terá Luciano, contra o River não terá Pablo, então só aí a gente já perdeu a principal dupla de ataque. A gente não vai ter nem Pablo, nem Luciano contra o River. A gente não vai ter Daniel Alves, que é o melhor jogador do time. A gente não vai ter o Lisieiro, que não é titular, mas é um jogador que, no caso do Reinaldo suspenso, que é muito comum, ou machucado, nós não temos um substituto sem mexer numa zaga que está jogando bem, a despeito de, no último jogo, o Léo ter feito um pênalti questionável, a gente já explicou aqui no vídeo de jogo porque questionável. Pênalti daria para apitar, o contato teve, mas a gente foi um pouco além do que a regra diz, porque tem alguns lances ali que são subjetivos, tem a valorização do cara, mas sim, teve toque, antes que alguém fale que a gente está seco. Então, continua daí. Não, e aí eu acho que o outro ponto, além da gente entender tudo isso, que de novo, que você citou, cara, a gente está sem muita qualidade técnica que a gente já tem à disposição. Você perde o melhor jogador do time, que nenhum time do mundo tem. Não, tudo bem, perdeu o melhor jogador, a gente tem nenhum time do mundo perde o melhor jogador e fica por isso mesmo. Aí, além disso, a gente perde a dupla de ataque, tinha se entendido muito bem, tinha acrescentado muitas coisas, jogando o Pablo na frente, o Luciano, eles se movimentavam muito bem, eles faziam esse papel que eu citei no começo do vídeo, muitas vezes tático, abriam espaço, se entendiam entre eles, o Luciano saía da ponta para fazer companhia para o Pablo. Isso estava funcionando muito. E aí você tem, ao invés de a gente olhar tudo isso e olhar tudo que a gente já falou nesses 14 minutos do vídeo, a gente tem o seguinte: o Hernanes não é titular? Lamentável, está tudo errado. E é muito pouco. Aí o São Paulo, por exemplo, e aí eu vou entrar nisso porque, de novo, a gente teve nos comentários dos nossos vídeos isso, e eu recebo isso também em rede social, eu vejo isso em rede social, sem ser gente me mandando, sem ser gente que eu sigo, eu também vou ver para a gente poder entender o que está sendo falado em vários lugares diferentes, poder entender o que o torcedor, de uma maneira geral, está falando. O São Paulo, desde que o Pato saiu, eu estou trazendo esse ponto pelo simples motivo que eu vou falar agora. Desde que o Pato saiu, o São Paulo fez 7 jogos. Foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os 3 jogos que não foram vitória, esses 2 empates e a derrota, apareceu a galera, mas o problema não era o Pato? Assim, é um nível de... eu não vou adjetivar, porque o que eu penso é melhor eu não falar o que eu acho que é disso. Mas é um nível assim de...
Não, é bobo, cara, e prejudica o time, porque, cara, primeiro, ninguém falou que era o único problema. Segundo, tem alguém, qualquer pessoa no universo que a gente possa mexer, que vai fazer o São Paulo ganhar todos os jogos. Então, assim, são pessoas que não querem saber do time. São pessoas que têm uma paixão por um popstar e botam isso acima de qualquer coisa. Isso prejudica, cara. Porque como é que você vai olhar o time, você vai entender se tá bom ou se tá ruim, se quando o time não ganha, você aparece mais o pato? Cara, como se o cara estivesse jogando alguma coisa. Aí eu fui olhar. Nesses 7 jogos, desde que o Pato saiu, apenas um jogador, que foi o Paulinho Boia, que teve 3 bolas na trave já nesse campeonato, mas apenas o Paulinho Boia, que perdeu 2 chances claríssimas no outro jogo, claríssimas, apenas ele, de todos os atacantes do elenco, não participou diretamente de um gol. Todos participaram, e obviamente o Trellis, porque o Trellis não joga, nem é relacionado, o Diniz não conta com ele. Você fez esse levantamento no Twitter, né? Sim, cara, sim. Elinho participou do gol, Luciano participou do gol, Pablo participou do gol, Carneiro participou do gol, Vitor Bueno participou do gol, todos os jogadores, Luciano, acho que eu já falei, Pablo, enfim, todos os atacantes do elenco fizeram um gol, deram uma assistência, todos, absolutamente todos. E a gente tá aqui discutindo, não, mas o Pato, veja bem, é muito ruim isso, cara. Ou o Hernan, não, porque o Hernanes tem que jogar, aí ele entra e não vai bem. Aí ele entra e não tem condição física de jogar. Ele entra e não consegue corresponder tecnicamente, movimentação, tudo. E aí a gente vai olhar e vai falar o que? Não, então a culpa é do outro, ou então o time tá porcaria. Ou aquele outro ponto, né? Quando o time ganha, porque o São Paulo não sei o quê, quando o time perde é o apelidinho. Né? Quando ganha é São Paulo e quando perde é não sei o quê, é o bundão, é não sei. Cara, pra mim, tá? De novo, quer fazer isso? Eu não tô falando que não tem que fazer, até porque eu não vou com uma arma na casa de ninguém para proibir a pessoa de fazer isso. Não estou falando, estou falando que, para mim, na minha cabeça, no meu entendimento das coisas, isso prejudica. Isso gera uma bola de neve que vai fazer imprensa fazer matéria disso, que vai fazer Diniz ser pressionado por causa disso dentro do clube, porque, assim, eu acho que é quase unânime que a gente sabe o nível de incompetência das pessoas que estão dentro do São Paulo, seja de diretoria, seja de presidência, seja de conselho, seja de qualquer coisa. E são essas pessoas que tomam decisão. A gente sabe o quão incompetente e populistas eles são. A gente já teve inúmeros exemplos disso ao longo da década. A gente vai continuar pilhando essas pessoas? A gente vai continuar dando munição para esses caras que decidem? Para pegar um exemplo, só para finalizar, um exemplo, tá? Quando o Santos toma de 5 do Ituano com o Sampaoli, a torcida do Santos terminou o jogo cantando. Cantando. Não teve uma vaia, não teve um xingamento, não teve um nada. Talvez o São Paulo tivesse ido embora. O Santos perdeu para um time terrível, o Uruguai, o River do Uruguai, na Sul-Americana. Talvez o Santos não tivesse feito a campanha que fez o Campeonato Brasileiro. O time do Santos era bom? O time do Santos era time de segundo lugar no Campeonato Brasileiro? Não era. Palmeiras com elenco melhor, São Paulo com elenco melhor. Quem mais tinha elenco? Tinha mais elenco que o Santos? O próprio Flamengo que ficou na frente. Aquele elenco do Santos, talvez se o Flamengo não tivesse feito uma campanha fantástica, talvez o Santos tivesse brigado pelo título, em pontos corridos, onde o elenco pesa muito. Então, assim, eu tô querendo dizer que é para aplaudir qualquer coisa? Que tudo que for errado tem que bater palma? É óbvio que não. Eu tô querendo que a gente entenda o estágio que a gente está, que não é o estágio que muita gente fala, vai brigar para não cair. Cara, não. Tem que ser, vai ser uma das maiores zebras da história do futebol se esse São Paulo brigar para não cair. Ou se começar a política interferir, sei lá, o Daniel Alves vai embora em outubro, sei lá, eu tô falando qualquer coisa aqui. Aliás, aí tudo bem. Vamos colocar de um outro jeito. Se o São Paulo brigar para cair lá para frente, não tem nada hoje que aponte para isso. Exato. Porque assim, o nosso trabalho é trabalhar com fatos, é trabalhar com o que é de concreto. E se alguma coisa mudar nessa realidade, aí a gente vai falar aqui. Mas querer fazer uma projeção dessa não ajuda. E o que o Gabriel tá falando, que é uma coisa que a gente sempre fala no canal. Também não vai brigar pelo título, hein? Não vai brigar pelo título. Se aparecer o São Paulo lá com 25 rodadas brigando próximo do líder, vai ser para mim uma surpresa muito grande. Sim, não deve acontecer também. Então ninguém tem que dizer, para vocês tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas não tá, nível vai brigar para não cair, vai terminar em 15º, não vai terminar em 15º. O que aconteceu com o Aguirre. Quando o Aguirre chegou e brigou por título, mesmo a gente que gostava do trabalho do técnico, a gente não esperava aquilo por conta do elenco. E o São Paulo brigou mais tempo do que a gente esperava, e talvez se não tivesse perdido peças, talvez tivesse conseguido brigar até as rodadas finais. Se ia ganhar ou não dá para saber, mas tinha grandes chances de.
né? Perdeu jogadores muito importantes, como agora o Fernando Diniz perdeu também. E o que a gente está falando aqui, então o trabalho do Fernando Diniz é maravilhoso? Não, não é isso. A gente está explicando o trabalho dele, está explicando as propostas. Foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Exatamente. E quando a gente fala aqui, mas o torcedor atrapalha, então a culpa é do torcedor? Não. O torcedor atrapalha, o torcedor que faz esse tipo de pressão atrapalha, porque a diretoria do São Paulo é muito fraca. Porque o São Paulo tem uma diretoria, porque tem pessoas populistas, como o Perecini falou, isso faz com que estas pessoas tomem muitas decisões no populismo, baseados puramente em emoção, e muitas dessas decisões de pessoas que não entendem de futebol e que são prepotentes de não procurarem pessoas que entendem. E aqui eu não estou falando da gente, a gente analisa o que acontece e contextualiza. Porque senão vai parecer uma coisa maluca. Não, então tinha que chamar vocês. Não, tem que chamar profissionais que sejam do ramo para tomar determinadas decisões e profissionais que consigam segurar o rojão em momentos de crítica. Fazer análise, simplesmente isso. Você saber olhar para o campo e falar, aqui tem um caminho, o que estão gritando lá fora não é bem assim, então pode deixar lá de fora. É só isso. Qualquer protesto, vai o Leque, contrata jogador que não é hora de contratar, que não é momento de fazer um investimento. Tem muitos erros. Raí, Leque, erraram e tal, mas sim, aí neste ponto, uma torcida com vários desses argumentos, irritada, mas o torcedor São Paulo está cansado. A gente entende que está cansado, nós estamos no meio disso. Todos nós estamos frustrados, todos nós estamos cansados, mas a gente precisa entender o que está acontecendo e a gente precisa entender pelo que a gente está brigando, principalmente no brasileiro, o que é que a gente está brigando. Então, o São Paulo e Atlético Mineiro, o São Paulo se empatasse lá neste jogo, seria um resultado bom. Um bom resultado empatar. Que vocês estão se contentando por pouco, porque o São Paulo de antigamente, a história de São Paulo. Então, nem sempre o São Paulo estará no seu auge. E não sei se nem sempre o São Paulo de antigamente considerava um empate contra um dos candidatos, um dos teóricos candidatos ao título fora de casa, um mau resultado. Mas aí, na lembrança nostálgica, vai ser. Não, o time do Tele não jogava para empatar. Pega a campanha da Libertadores. Pega o título brasileiro de 91. O mata-mata do Tele era assim. Pega o título brasileiro de 91. Ele ia para empatar, ele ia para conseguir um bom resultado, porque ele sabia que em casa era muito forte. Então, assim, a gente precisa trazer o contexto dessas coisas e deixar muito claro. São Paulo tem problema sim, tem um elenco bastante limitado, tem algumas deficiências no elenco, como, por exemplo, a lateral esquerda, que a gente já falou aqui, e, enfim, muita coisa, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado. Em 23 minutos. Em 23 minutos, tá bom? Sim, acho que tá bom, porque amanhã tem jogo já, para a galera já ficar bem. E deixem também qualquer dúvida ou comentário do que vocês acharam desse vídeo aqui, que a gente pode abordar e trazer de novo mais alguns dados. Só queria trazer uma última curiosidade em relação a Igor Vinícius e Juan Fran, que o SPFC Estatísticas do Twitter levantou, né? Que eu achei muito curioso, né? O Igor Vinícius e o Juan Fran, vou falar nessa ordem. O primeiro está com 12, o segundo com 15 jogos pelo São Paulo. O Igor Vinícius, quem diria, tem mais desarmes que o Juan Fran, tem 26 contra 16. O Juan Fran tem mais cortes do que o Igor Vinícius. Aí o Juan Fran tem 16, o Igor Vinícius tem 8. Chances de gol, o Igor Vinícius proporcionou 11, o Juan Fran proporcionou 15. O Juan Fran tem 40% de acerto nos cruzamentos, o Igor Vinícius 20%. Por que a gente traz isso? Porque quando a gente vai pegar a pecha do jogador, e aqui são números, obviamente, rasos, crus, né? A gente coloca frios. O Igor Vinícius não é bom defensivamente. Ele não é tão ruim, não é a especialidade dele. O Juan Fran é um nó cego no ataque. Não é bem assim. Ele cria oportunidades de gol, ele sabe cruzar. O problema do Juan Fran, a gente já disse. Para o tipo de calendário que ele estava acostumado, esse calendário pós-pandemia... Jogadores... E é por isso que não dá para pegar só a estatística, gente. Os jogadores eles têm características. O Igor Vinícius ele é mais rápido. O Juan Fran tem limitações de velocidade. Isso é óbvio. Então, assim, é óbvio que também o Juan Fran defende melhor, mas o Igor Vinícius tem mais desarme. Sim. Vamos olhar os jogos que o Igor Vinícius fez os desarmes. Qual foi o contexto desse jogo? O que aconteceu? Como foi esse desarme? O Igor Vinícius, por exemplo, foi muito bem contra o Sport. Eu aposto, se eu tivesse que apostar o jogo que o Igor Vinícius fez mais desarme, eu diria que foi contra o Sport. Então, assim,
era bom, é por isso que a gente tem que contextualizar, é por isso que a gente tem que trazer as coisas com uma luz maior, do que senão a gente vai pegar os números, como fazem com o Fernando Diniz, por exemplo, e apontar se tá bom ou se tá ruim, dependendo da narrativa que a gente quer dar. E vai condenar um ou outro jogador, os dois jogadores são bons e tem que estar no elenco. Não é assim, tem que mandar embora, não é bom, não. A gente tem que parar com essa mania de, tem que mandar embora qualquer coisa. A gente precisa ver jogadores que estão evoluindo, que estão acrescentando alguma coisa, e mais importante... E os que não. Aqueles jogadores que se empenham, porque acho que isso é muito importante. Este é o recado que São Paulo precisa, de jogadores brigadores, jogadores que se empenham, jogadores que estão ligados. Acho que o desligamento do Pato passou muito por isso, e que os jogadores de São Paulo entendam o recado, porque até na derrota contra o Atlético, foi uma goleada, foi 3-0, o time não se entregou, correu, não tem apatia, é um time brigador o tempo todo. Isso é uma característica muito importante. Enfim, amanhã nós vamos ver um pouco disso tudo contra o Santos, com a equipe titular. Vamos ver o que o São Paulo vai ter aí, porque no meio da semana teremos o jogo mais importante, né? Até o próximo, o mais importante, que é o da Libertadores, que São Paulo precisa vencer. É isso? A gente vai encerrando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.